Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu me chamo Reinaldo, sejam bem-vindos ao meu canal, Conectados ao Senhor Oficial. Nesta quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, vamos proclamar o Evangelho de Jesus, segundo João, no capítulo 8, de 51 a 59, fazer uma breve reflexão. Vamos juntos? Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizes ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na homilia que separei relacionada a esse evangelho, vamos encontrar aqui as seguintes palavras. Hoje João situa-nos diante de uma manifestação de Jesus no templo. O Salvador revela um fato desconhecido para os judeus, que Abraão o viu e se alegrou ao contemplar o dia de Jesus. Todos sabiam que Deus tinha feito uma aliança com Abraão, assegurando-lhe grandes promessas de salvação para a sua descendência. No entanto, desconheciam até que ponto chegava a luz de Deus. Cristo revela-lhes que Abraão viu o Messias no dia de Yahvé, ao qual chama meu dia. Nesta revelação, Jesus mostra-se possuindo a visão eterna de Deus, mas sobretudo manifesta-se como alguém pré-existente e presente no tempo de Abraão. Pouco depois, no calor da discussão, quando alegam que ainda nem tem 50 anos, diz-lhes: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. É uma declaração notória de sua divindade. Podiam entendê-la perfeitamente e também tinham podido crer se tivessem conhecido melhor o Pai. A expressão eu sou é parte do telegrama Santo Yahvé, revelado no Monte Sinai. O cristianismo é mais do que um conjunto de regras morais elevadas, como podem ser o amor perfeito ou inclusive o perdão. O cristianismo é a fé numa pessoa. Jesus é Deus e homem verdadeiro, perfeito Deus e perfeito homem, diz o símbolo atanasiano. Santo Hilário de Poitiers escreve numa bela oração: dá-nos, pois,
um modo de expressão adequado e digno. Iluminai a nossa inteligência, faz também que as nossas palavras sejam expressão da nossa fé. Quer dizer, que nós, que pelos profetas e os apóstolos te conhecemos, a ti, Deus Pai, e ao único Senhor, Jesus Cristo, possamos também celebrar-te como Deus, em quem não há unicidade de pessoa, e confessar a teu Filho em tudo igual a ti. Tem um pensamento aqui relacionado também a esse evangelho de hoje, do nosso Papa Francisco, que diz assim: os doutores da lei não compreendiam a alegria da promessa. Eles não entendiam a alegria da esperança. Pelo contrário, o nosso pai Abraão pôde alegrar-se porque tinha fé. Aqueles doutores da lei tinham perdido a fé. Eram doutores da lei, mas sem fé. Mais ainda, tinham perdido a lei porque o centro da lei é o amor a Deus e o amor ao próximo. Jesus continua sendo duramente perseguido, duramente questionado, e mais uma vez eu comento que hoje não é diferente, nos dias de hoje não é diferente. Querem de toda maneira fazer com que a humanidade esqueça da existência de Jesus para que o mal prevaleça. Mas isso não acontecerá. Continuemos firmes na fé, na oração, preparados para o grande dia do Senhor. Que nos diz assim, né, no começo desse evangelho, ele vem nos dizer: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então nós que compreendemos, que acreditamos, que cremos que Jesus é o nosso Salvador, nós temos que ser obedientes e de fato guardar a sua palavra. Guardar a palavra significa sermos obedientes aos mandamentos, amando a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. E através desses dois mandamentos, nós vamos dar a Deus a sua real importância em primeiro lugar, e aos nossos irmãos nós vamos também tratar bem, apoiá-los em todos os momentos. Temos que nos fazer presentes, assim como Deus se faz presente nas nossas vidas, nós temos que estar presente na vida dos nossos irmãos e irmãs. A gente não sabe em que dia aquele irmão, aquela irmã vai precisar mais de nós. Mas temos que estar prontos para atendê-los quando necessário. Hoje mesmo fui atender a minha irmã, e minha irmã mesmo, que ela teve uma perda, que para mim também foi uma perda, de um animal de estimação. E ela estava muito triste, muito abalada, né? E eu fui lá ter um momento com ela, dar um abraço nela. São coisas assim, são coisas simples que nós podemos fazer no dia a dia pelas pessoas. E isso agrada a Deus. Nós não podemos ficar indiferentes a tudo. Nossa sociedade está assim, né? Indiferente a tudo. A gente vê muita gente sofrendo e não se compadece. E nós temos que nos compadecer. Temos que nos compadecer, temos que apoiar, temos que ajudar na medida do possível. É isso que Deus espera de nós. Uma fé com atitude. Não apenas uma fé nas palavras, né, na base da palavra, mas uma fé concreta, com atos concretos. Então nós vemos aqui que, mais uma vez,
Jesus não é reconhecido, não é aceito. E nós? Nós estamos aceitando, estamos reconhecendo Jesus na nossa vida? Ou estamos agindo como os mestres da lei, aqui os doutores da lei, pegando pedras para apedrejá-lo? Temos que pensar nisso, meus irmãos. Temos que pensar profundamente e agir, de acordo, para que possamos ser agradáveis a Deus. Amém? Deus abençoe vocês, um beijo no coração e até o próximo vídeo.